gente dá um jeitinho. Tá, Deixa eu ver aqui. joia. Tudo bem? Quanto tempo? Muito tempo, Larissa. Conversamos Amizade, a última vez há 3 anos. 3 anos, isso mesmo. Ajeitar aqui. Já mandei o convite para a Eliana aqui. O tempo passa rápido, muito rápido. Verdade, verdade. E é um prazer ter vocês aqui essa noite, né? Vocês aqui, a gente falar um pouco desses bastidores, né? Do Miss Universo 70, 2009. Então, aí são quase 39 anos separando o reinado, 39 a anos. participação de vocês duas no, E eu nesse concurso. curiosíssima para saber como era na época de Eliane, porque era o tempo áureo, né, do Miss. Os concursos de Miss eram disputadíssimos. Deve ter sido incrível. Sim, sim. Muito, muito disputado. E Maracanãzinho lotado para eleger a Miss Brasil, né? E era uma Verdade. inscrição, assim. E ela que Desculpa. recebeu a coroa das mãos de Vera Fischer, né? Pois é. Ela E foi... participar depois de duas Miss Universo na década de 60 era difícil. Assim como também, como ficou um jejum de muitos anos, em 2007, Natália ficou em segundo lugar e ficou o país inteiro querendo o título novamente, mas não conseguimos. Sim, sim. Estamos aguardando só a entrada dela aqui, agora. Acho que ela agora vai vir. Está ao vivo aqui agora. E vai dar tudo certo. Live Boy é assim, a gente começa se preparando Verdade. e vai ser muito legal, assim, essa live que eu idealizei no começo do ano sobre as versões dos concursos. Então, a versão do Beleza Internacional, em Tóquio, a versão Universo, a versão Mundo. E aí, nada Sim. mais que com propriedade, né, autoridade para falar dos bastidores do concurso, vocês que participaram, né, que sentiram lá toda a experiência assim de representar o Brasil. Então, hoje aqui, É, bastidores mesmo, histórias de bastidores, assim, para a gente deixar isso registrado assim, positivamente. são tantas, né? Os concursos têm muitos burburinhos nos bastidores, porque a gente passa muitos dias confinadas, né? Quase que confinadas, assim, acho que a gente pode até chamar de um confinamento, porque tanto no Brasil, não sei como é que está funcionando hoje, mas no Brasil eu passei 13 dias no hotel com as outras Miss, e nas Bahamas, onde foi meu concurso de Miss Universo, foram 28 dias. Foi bastante vinte e tempo. oito dias. Foi. E, assim, no tempo de vocês, assim, o confinamento lá, o concurso durava em torno de quase um mês, né? Hoje não, é É, 8 dias, 12, dez foram dias, assim, 28 dias. Com 28, eventos, né? filmagens, uma infinidade de coisas, de Sim, compromissos. pronto. Agora Beijo estou... para Felipe Soares, de Minas Gerais. Está mandando um beijo aqui no Você é Central muito, News. muito querida no mundo Miss, assim, você Ai, marcou sua história coisa boa, e, Joseli. assim, uma autoridade, né? Porque, na realidade, todas as Misses Brasil são lindas, cada uma tem teve seu reinado, teve seu ano, né? Então, É verdade. isso foi maravilhoso, né? Ai, Então, são você pessoas mesmo... tão bacanas. Você sabe, conhece, sabe que nós, Miss Brasil, temos um grupo. Você já esteve conosco. E é tão bacana acompanhar a história das meninas, né? Porque a maioria de nós participou muito nova. Eu, apesar de ter participado no último ano, que eu poderia ter participado, eu era muito verde, não era nada madura. E eu acho que os concursos, né, se eles tivessem continuado com a mesma visibilidade e tudo, as meninas poderiam ter a oportunidade de participarem com mais idade, mais maduras. Seria bem mais interessante, com certeza. Sim, sim. E o que é que acontece? Hoje a gente vê meninas, a idade aumentou mais das candidatas, elas ficaram mais maduras, e aquela menina de 20 anos, 19, 18 anos ali ficou assim,
considerada inexperiente, né, para disputar um Sim, concurso internacional. é verdade, verdade. Eu, se tivesse mais. Se eu fosse mais madura, acho que as coisas seriam sido diferentes lá no Miss Universo. Eu caí em algumas pegadinhas que a maturidade não teria me deixado cair. Realmente mudam o tempo, as épocas, e isso é muito, muito É. legal. Eliane, A eu vou Liane pedir. conseguiu Eu estou entrar, não? vendo aqui, eu estou querendo ver se ela entra aqui ao vivo. Eliane, tem como você sair, você entrar novamente para eu mandar o convite para você? Porque eu estou tentando mandar o convite dela aqui e aí está dando como ela. Felipe está dizendo aqui que quase passou mal quando eu não fui semifinalista do Miss Universo. Felipe, você acredita que eu era nervosa, tão nervosa, com medo de ser Miss Universo? Porque quando eu ganhei o Miss Brasil, eu tive que me mudar, né? Eu sempre morei aqui em Natal. E eu acho que essa é uma passagem interessante. Eu vou até Daqui a conversar, vou, pouquinho vou você vai contar antes, responder. vamos contando enquanto a Eliane chega. Eu trabalhei como modelo alguns anos antes de participar do concurso de Miss. Desde dos 12, 13 anos que as agências me chamavam, mas minha família não deixava eu desfilar. E eu entrei em uma agência aqui e aqui em Natal houveram uns burburinhos dizendo que eles estavam fazendo aquele book rosa, aquelas coisas, e aí fui cortada de vez. Minha família disse: não, não vai mais participar. Os anos se passaram e aos 17 eu fui chamada novamente para um desfile grande que tinha aqui, que era o Natal Fashion Week. E aí eu entrei novamente para o mundo das modelos. Voltei a desfilar e nesse mesmo ano houve um concurso que era da agência Mega. Eu não sei se você se recorda desses concursos de modelo das Sim, sim. agências que eram super disputados. E aí eu ganhei aqui no Rio Grande do Norte e fui disputar o Nordeste. E fiquei agenciada na Mega. Depois houve o concurso da Ford, eu também ganhei. E fui participar no Nordeste. Mas nessa época, e aí eu agradeço até a minha mãe, ela não deixou eu ir morar em São Paulo. Ela disse, de jeito nenhum, vai parar de estudar para morar em São Paulo, não vai. E também nessa mesma época, algumas amigas foram morar na Itália para desfilar. Outra em Nova York também. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vou acabar de contar a história para quem já está aqui, para a gente não ficar Tá, sem conversar. tá. Então, eu participei dos dois concursos de modelo e fiquei empolgadíssima. Mas não pude morar em São Paulo. Depois, outras amigas foram morar na Itália e uma amiga em Nova York. Minha mãe também glosou a ideia, disse que não dava certo. E eu fiquei arrasada, né? Mãe, eu preciso ir. Ela disse, você não vai parar de estudar de forma alguma, de jeito nenhum. Porque naquela época, quem ia embora, né, para o exterior, não estudava, parava de estudar e ia realmente só trabalhar. O mercado de modelos pujante, muitas marcas, não existia as redes sociais, né? Não existiam, então eram mesmo os desfiles, as campanhas, tudo isso. E eu fiquei com esse desejo. Continuei trabalhando aqui no Nordeste, fazia trabalhos aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, fazia também na Paraíba, Pernambuco, mas sempre ia e voltava, trabalhava e voltava. Até que entrei na faculdade aos 18 anos e em 2007, quando houve o concurso de Natália, eu nem costumava assistir todos os anos, Josane, do concurso, mas eu assisti em 2007 e a gente ficou naquela vibração, né? Na final e Natália com a asiática terminou perdendo e aí eu disse, eu acho que eu vou participar de um concurso de Miss. Só que eu era muito tímida. E o meu é, agenciador aqui aí disse, Larissa, você não dá certo para participar do concurso de Miss, porque você é calada. Você é cheia de gosto, só faz as coisas do seu jeito.
e não vai dar certo, não. Eu disse, vai dar certo. Que eu, quando quero alguma coisa, eu me foco e agora eu vou traçar esse objetivo. E aí, no ano seguinte, eu ainda não tinha terminado a faculdade, estava me formando. E ele escolheu já uma Miss, que foi a Andressa, lindíssima, que morava aqui. Ela era gaúcha. Acho até que ela voltou para o Rio Grande do Sul novamente. E a Andressa participou, representando o Rio Grande do Norte. Eu fiquei magoadíssima, porque eu já tinha o desejo de participar. E em 2009 eu disse a ele que ia participar. E ele não achava que eu não deveria ir. E no início ele não me deu apoio nenhum. Tudo que eu falava com ele não dá certo você participar. E aí eu comecei a assistir os concursos. Eu devorava os vídeos, estudando a forma que as meninas desfilavam, estudando como é que eram feitas as perguntas, porque na verdade a pergunta ela não mede conhecimento, ela mede a desenvoltura, ela, né, tem que saber. Eu fui saber como eram os concursos, os bastidores, tudo isso. É, e ensaiava. Tem um jornalista aqui, João Bezerra, que ele me ajudou muito. A gente ensaiava entrevistas. Ele ia toda semana para minha casa umas 3 vezes e conversava comigo. E aí ele dizia, olha, você entra desfilando, dá boa noite ao público, dá boa noite ao Brasil e tal. E e a gente transformou isso no automático, né? Para quando eu chegasse lá, desse certo. Ele e minha irmã, a gente ficou ensaiando. Rico Bezerra, que trabalhou anos no Mundo Miss, já faleceu. Ele era. Eu não sei se Rico trabalhava na coreografia, Josenildo. Você se lembra dele? Ricardinho? Não, não, não. Foi, ele trabalhava no Miss Brasil e eu descobri que ele era daqui do Rio Grande do Norte. Liguei para ele e disse: Ricardo, eu preciso ensaiar. E aí ele começou a ensaiar comigo. Chegou aqui meu grupo agora. Ele começou a ensaiar comigo e eu ensaiava, desfilando. Ele dizia: olha, olhe para os jurados, finja que aqui é a plateia. E a gente foi ensaiando para eu participar do concurso e deu certo. Perfil TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer mais uma live sobre a versão Universo. E as nossas convidadas de hoje são elas: Eliane Thompson, Miss Brasil 70, e Larissa Costa, Miss Brasil 2009. Vamos descobrir um pouco sobre os bastidores do Miss Universo 1970 e do Miss Universo 2009. Belíssima essa noite para todos vocês aqui, né? Vamos descobrir os bastidores do Miss Universo 70 e 2009. Vamos aguardando aqui a Eliana. Eliana, seja... Tá. Eu entrei. Você está me vendo aqui, está normal, não está? Aham. Certo, certo. Deixa eu chamar a Larissa agora aqui. E... Deixa eu ver a Larissa. Como é que liga aqui o celular? Só um minuto aqui. Agora vamos dar certo. Vamos aguardar a Larissa para darmos início à nossa live nesta noite do dia 12 de agosto. Larissa, seja bem-vinda. Olá, Eliane. conseguimos? Sim, sim, Conseguimos, oh, coisa boa. tá certo. Tudo ok com você aí, Eliane? Que linda! Ok. Meu Deus, Eliane. Oi. Bom, minhas lindas, a regra é a seguinte. São 7 perguntas que vocês irão fazer, uma para a outra. Eu vou fazer 3 perguntas para a Larissa e 3 perguntas para a Eliane. E tenho 2 perguntas aqui do nosso querido jornalista Mocilo Ferreira. No final da live eu faço para vocês. E aí é o seguinte, começamos por Eliane, fazendo a primeira pergunta para você, Larissa. Você faz a sua pergunta para a Eliane, eu faço a pergunta para a Eliana, depois eu faço a pergunta para você e depois volta para a Eliana de novo. Combinado? Combinado. Entendido, Então, Eliana? certo. Então, Então, o que motivou você a se candidatar ao concurso, de um modo Ao geral? concurso. Eu contei aqui, enquanto a gente estava tentando que o Instagram libere
moderasse a nossa live, eu Ah, contei aqui que eu trabalhei como modelo há alguns anos. Antes de participar do concurso de Miss, eu não tinha pretensão, assim. Nunca foi um sonho participar do concurso de Miss. Mas como eu participei desses concursos, eu tinha 17 anos, minha mãe não deixou eu ir morar fora, nem em São Paulo, nem no exterior. Não conseguia aceitar os convites que eu tinha recebido. Ela dizia: não, você é muito nova, vai terminar de estudar, não vai largar os estudos. Eu fiquei naquela ânsia e naquela curiosidade de morar fora, de realmente trabalhar com a imagem. E quando em 2007, eu estava assistindo o concurso de Miss e Natália Guimarães ficou em segundo lugar, depois de muitos anos sem nenhuma classificação assim mais próximo. Aí eu fiquei na ânsia de participar. Eu disse: eu acho que eu vou participar do concurso de Miss. Eu já estava perto de terminar a faculdade, e aí eu disse: assim que eu terminar a faculdade, eu vou participar. E aí foi isso que me motivou, a vontade de realmente trabalhar fora daqui. tá ótimo. São quantas perguntas? Faço a segunda agora? Não, não, não. Agora é a vez da Agora Larissa, Leandro. Ah, eu É, faço. Tá. é. Eliana, como foi o clima para você no Miss Universo de 1970, após o Brasil ter conquistado o bicampeonato mundial? olha, foi uma euforia total, né? Inclusive, eles uniam muito assim o meu uniforme da seleção, que foi o meu traje típico, né? Que foi inclusive ideia da minha mãe. Falou: não, vamos homenagear o Pelé, vamos homenagear a seleção. E realmente, quando eu entrei com a camisa 10 lá em Miami, né? Que foi Nossa, o center de Miami Beach, e nossa, foi euforia total, né? Foi muito legal. ah, eu imagino. Eu estava comentando com o Josenildo, eu falei assim, quando ele falou que seria com você, aí eu disse: meu Deus, eu tenho muita vontade de perguntar como era participar do concurso naquela época, onde era assim, o tempo áureo, o país parava para assistir. E eu vendo suas fotos, aí você estava com o maiô Catalina. Minha avó falava muito. Ela dizia: vou comprar um maiô Catalina. Aí eu dizia: o que é esse maiô? Que marca é essa? O Catalina são os maiôs que as Miss Brasil usam. Ah, tá certo. Interessante, marcou bem uma época, né? Marcou, marcou. Era assim, uma euforia total, né? Era uma coisa assim, era a seleção brasileira jogando e os concursos de Miss Brasil. Mas eu acho que com a internet também, eu acho que está bem valorizado, sabe? Eu acho que são mulheres lindíssimas. Eu acho que a internet divulgou bastante as belezas também a beleza da mulher brasileira também. Eu acho que É verdade. essa divulgação toda, porque era muito restrito, né? Na época. Na minha época também não existia rede social, não existia nada disso. Eu até entrei, eu tive um pânico quando eu vi, eu estava em segundo lugar na votação do site do concurso de Miss Universo. E Olha, aí, quando eu vi a dificuldade que era para eu falar com minha família, tinha o Skype na época, mas não conectava bem. E aí eu comecei a entrar em pânico. Eu falei: meu Deus, se eu morar aqui, como é que eu vou falar, falar com todo mundo? Que na verdade era em Nova York, a residência da Miss. muito bom. Fiquei É. nervosa. Agora, a minha pergunta para você, Eliana. Uhum. É o seguinte: o Brasil venceu a Copa do Mundo em junho, foi tricampeão mundial. Aí eu queria saber se esse acontecimento marcante lhe deu boa visibilidade, né, ao Brasil no Miss Universo 70. Com relação aos brasileiros, sim, mas ao universo, assim, ao concurso, na realidade, assim, o americano acompanha pouco, né? Acompanhava pouco o futebol. Agora que realmente está acompanhando mais, eles estão com times, mas na época é o futebol americano, né? Então, para eles, para o americano, assim, não teve influência nenhuma. Agora, para os brasileiros todos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, nossa, foi assim, foi uma festa, né? Foi realmente o tricampeonato, né? Então, uma É. maravilha. Sim, sim. E você, Larissa, eu queria saber qual foi a sua maior barreira no Miss Universo 2009. A questão da língua.
Eu não falo inglês. Até hoje compreendo na necessidade, mas eu não desenvolvo um diálogo em inglês. E quando eu cheguei lá, eu caí em uma pequena armadilha. Eu hoje, com maturidade, enxergo que foi isso. A gente desceu, eles pediram para vestir já um traje de gala. No meu Miss Universo, nós tínhamos que levar, acho que eram 5 vestidos, bem arrumados, trajes mesmo de noite, né? Vestidos longos. E no segundo dia que nós estávamos lá, eles pediram para que a gente se produzisse, descesse lá para o salão do hotel, porque ficam várias cabines esperando as misses, equipes de maquiadores, muitos maquiadores. Eu me maquiei, me vesti, e quando nós chegamos, eles disseram, olha, é uma entrevista. E era aquele material que eles faziam para o site. E eu prontamente falei que não sabia falar inglês. E eles falaram, não, eu vou... E pedi a tradutora, que isso o pessoal da equipe do Miss Brasil tinha me orientado. Olha, peça a tradutora, que eles vão localizar uma pessoa para fazer essa entrevista com você. Não apareceu ninguém que falava português. Apareceu uma peruana que falava espanhol, mas não falava português. E desde o início, quando ela me perguntava, ela nem sabia traduzir a pergunta, assim, ao pé da letra, nem sabia me dizer o que eu deveria responder. Eu dizia a minha resposta em português, ela traduzia de uma forma totalmente errada, e Po- eu... po- Pode falar. Posso dar um porém aí? Não é porém, assim, fazer uma observação. Você vê a diferença. Na minha época, eu tinha o que eles chamavam de chaperone. A chaperone, Sim, ela, não é? Ela é. me acompanhava o tempo todo, porque também eu também não falava inglês, entendeu? E Sim. realmente me dificultou muito, porque isso causa uma impotência enorme. Você quer se comunicar e começa a ficar nervosa. Eu fiquei nervosíssima na Eu entrevista. fiquei muito também, Eliane. Aí eu dizia, olhe, aí eu consegui identificar algumas palavras que eu não tinha falado. Na tradução, eu falei, mas eu não falei isso. Ela disse, não pode responder isso. Então, assim, minha entrevista foi um fiasco, foi A minha, péssima, vergonhosa. Se eu pudesse apagar ela da internet inteira, eu apagava, porque eu falei, meu Deus, como é? Por que eu não me impus? Aí eu falo, a maturidade a pessoa tem maturidade é diferente, porque se fosse hoje em dia, eu dizia, olha, eu não vou responder. é, Eu vou responder em português, porque eu sei falar português. Mas lá eu fiquei querendo agradar e com medo, né? Porque a gente acha logo, se eu disser que eu não vou é, responder, eles vão. eu admiro quem assim se sai bem nas entrevistas. Hoje em dia, assim, são super desembaraçadas. Eu fico, meu Deus. Não, Pois é, mas é aí aconteceu isso. Acho que foi a maior dificuldade para mim. para E mim. a chaperona, ela andava comigo aqui no Brasil. Mas lá no Miss Universo não podia entrar ninguém. Eu fiquei no quarto com Miss Angola, éramos só nós duas e eram 87 Miss. Eles separaram em grupo A, B e C. E aí andavam os grupos, cada grupo fazia um passeio diferente no dia. Puxa, bem. Maravilha. Eliana, sua vez agora de fazer a pergunta para Então, a Larissa. inclusive a minha pergunta é sobre isso, se houve muitas mudanças, né, da minha época para cá, e qual dos itens você gostaria de que retornasse, assim, como mudança, qual que você gostaria? Sim. Eliana, eu acho que da sua época para cá, toda aquele glamour, né, que tinha o concurso de Miss, acho que diminuiu bastante. Nós tivemos a falta de sorte da coordenação do Miss Brasil mudar e cair em várias mãos depois que eles não valorizaram o concurso. Pelo menos é o que eu ouço quando nós, Miss Brasil, nos encontramos. E, inclusive, tem Flávia Cavalcante, que ela assumiu um outro concurso que é Miss, foi Miss 85, Miss Brasil 85, que é super querida, maravilhosa, que ela enaltece os concursos de beleza, mas Flavinha não pegou o Miss Universo, ela pegou um outro Miss. Você sabe qual é, Josenildo? O que Flavinha está Ela coordenando? Flavinha foi a Miss Brasil 89 e ela 89, não foi 85 não, 89. perdão.
E hoje ela é diretora do Miss Brasil Terra. Do Terra. Eu queria que alguém que tivesse esse mesmo amor pelos concursos de Miss retornasse para enaltecer. Entendi. É, agora Agora Sua vez, sou eu que Larissa. vou fazer a É. pergunta. Anotadinha aqui. Quais foram as suas expectativas ao participar do Miss Universo 1970? Como era? Dava para já saber o burburinho da cotação, Eliane? não. No Brasil, sim, mas no Miss Universo, não. Eu até assim tive um pouco de frustração na época do Miss Universo, porque já estava havendo um problema com os diários associados na época, que organizavam. Sim. E eu não cheguei para a entrevista das misses, porque antes Sim. você chega, tem aquela festa, né, a rigor, que é uma É. festa lindíssima. Eu não cheguei a tempo, eu fui muito prejudicada. Os juízes não me conheceram, eu não conhecia. Ah, E eu cheguei assim, não tenho a minha foto na foto oficial do Miss Universo, é a única, uma das raras misses que não tem. que não tem. Pois é, porque eu cheguei depois, eu cheguei em cima do concurso. Isso também Ah, muito emocionalmente, porque entrei assim, fui jogar é. eras, né? Então, despreparada também, né? Porque E com tudo acontecendo já, a pessoa chega assim, não, cai de e paraquedas. naquela época não tinha esse preparo que tem hoje, que realmente, nossa, as misses hoje são assim super desembaraçadas. Eu não, é como você. Eu saí assim, tipo, do banco da faculdade e tchum, fui, sabe? É, Então, é. fique completamente despreparada e emocionalmente também, porque eu acho que então até Você tinha quantos anos, Eliane? como Quantos anos você tinha quando participou do concurso? 20 anos. 20 anos, É, muito nova. Eu com 25 me sentia assim, eu nunca tinha saído de casa, é, nunca tinha morado fora. Aí eu fui morar fora no Rio de Janeiro, porque a residência do Miss Brasil era lá, aí, né? E eu fiquei assim, com saudade de casa. Minha mãe ficou um período comigo, depois voltou, mas era interessante a sensação. Hoje em é dia é diferente, totalmente diferente. diferente, nossa, super preparadas, desembaraço É, meninas, né? Meninas é. minhas já estão em passarela, já estão super. Eu não, eu nunca tinha desfilado na vida, era uma pessoa assim super estudando lá, sabe? Hum, Nerd mesmo, e de repente, mas valeu a pena, viu? valeu. Ô, Eliana, eu queria que você citasse fatos curiosos sobre o seu confinamento do Miss Universo 70. O que é que você poderia trazer à tona para a gente ali, naquela sua experiência fantástica? Beijo, Ceará, Fortaleza. Não, engraçado. Agora eu posso falar, né? Porque já passou muito tempo. Eu fiquei com a Miss Portugal e a Miss Espanha. Gente, muito loucas, muito loucas. Elas saíram escondido, sabe, lá do Do concurso, confinamento. acho, não sei, beberam, fumaram. E eu, como te falo, eu era assim, né, o peixe fora d'água ali, né? Então, outra coisa, elas É. pés, né, super para frente, tudo. É isso que eu achei muito curioso, que eu marquei muito. A gente ficava meio assustada. Puxa, fiquei meio assustada. Elas, vamos, Sim. eu não fumo, eu não bebo. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa ridícula, né? Mas o que eu posso fazer? Hum. Foi isso. Olha, que coisa maravilhosa. São pérolas de 1970, tá vendo, Larissa? E essa É, gostosa, esse bate-papo leve aqui. Né? Eu é. quero agradecer a participação dos seguidores aqui, tem muitos seguidores acompanhando a live aqui. Muito obrigado à audiência de vocês aqui. Essa foi uma live muito aguardada, muito esperada, porque vocês são duas divas no mundo Miss, duas rainhas de verdade, assim, e que deixaram a marca de vocês na missologia brasileira. E a pergunta que eu vou fazer para você, Larissa, é a seguinte:
Na época, eu me lembro que eu via fotos, na época, eu acho que no VOI, no Miss Brasil On Board, eu acho que eles sempre estavam fazendo a cobertura do concurso. E aí foi verdade que o Donald Trump esteve com vocês no dia do ensaio final do Miss Universo 2009, e ele tirou foto junto com você ali, esse candidato, que todo mundo já pensava que você já estava Foi, favoritíssimo ali, né? foi. Ele, em alguns momentos, em 3 momentos, a gente estava almoçando, o refeitório com todas as misses, e aí ele chamou para tirar foto, e aí ficavam todas se olhando, né? Perguntando, mas ele não chamou só a mim, ele chamou também outras misses, mas ele não chamou todas. E eu era, como eu disse, eu era mais tímida, assim, eu era bem mais calada. E muitas misses, quando o viam, chegavam perto de Donald Trump e queriam tirar foto, e queriam conversar. E eu sempre que ficava ali mais recatada. E no dia do concurso, são várias cabines, era um corredor enorme, com várias cabines, com muitos maquiadores. Eu acho que pelo menos 30 maquiadores, ou 40, porque cada um só maquiava 2 pessoas. E ele passou, vinha no corredor, não parou atrás de ninguém, e parou aqui atrás de mim e falou: Good luck, Miss Brasil. Eu não estava de faixa, nem nada, a gente estava sem faixa, estava só com hobby e estava se maquiando. Aí eu, bom, agradeci, thank you. Mas assim, não, eu fiquei meio nervosa, sabe? Porque eu tinha medo de ganhar. Hoje eu posso falar isso, todo mundo vai me matar. Mas eu tinha Não, medo, eu fiquei com muito medo de morar fora, de ir embora assim, de vez. Era interessante isso. é, tranquilo, tranquilo, Larissa. Eliana, sua vez agora, minha rainha, para Sim. sua pergunta. Bom, eu me lembrei do concurso, aí já vindo aqui para o Brasil, eu tenho curiosidade realmente para saber quais os estados, né, que você visitou aqui no Brasil. Sim. Saindo um pouco do Miss Universo. Eliane, eu visitei quase todos os estados. Eu não visitei. Deixa eu ver. É porque eu fui a muitos concursos. Eu acho que eu não visitei o Pará. Eu acho que só o Pará. Eu saí fazendo a agenda. Todos os concursos estaduais Uhum. eu ia. Eu viajava muito, muito, eu não parava. No Rio, tinha vezes que eu Ah, acordava, estava em um estado, passava no Rio de Janeiro para trocar a mala, à noite eu viajava novamente. Eu isso. fazia três cidades em um dia, era interessante. Então, mais ou menos É. como na minha época também. Na sua também é assim, você conheceu todos os estados? Quase todos, quase todos. Nossa. E assim, foi engraçado. Um estado que eu não conheci na época foi o Ceará. Não conheci, Foi? foi. Infelizmente, Ai, tão bom, tão bom. É. E era sempre muito bom ir aos estados com você, com certeza. Era bem mais do que foi comigo, não, mas tinha todo um aparato, era todo mundo esperando, né? Tinha os compromissos. A gente era muito bem recebida. Em muito todas as cidades que eu ia, eu era muito bem recebida. também. Mesma coisa, não mudou tanto, não. É. Eu vou colocar aqui outra pergunta. Uhum. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no concurso de Qual Miss Universo? foi Miss exatamente Universo, o mesmo que você. Para mim foi a entrevista. Eu achei assim, meu Deus, eu não gosto nem de me ver na entrevista. Eu me nem eu. Nossa, eu comecei tati-bitati e me dava aquele nervoso, realmente, nossa, um terror. Assim, não há É, palavras. é. Bem, minha vez agora vai para Eliane. Eliane, qual foi a sua opinião, né? Quem era a sua favorita no Miss Universo 70? Muitos achavam que a Miss Estados Unidos iria levar a coroa universal.
E eu queria saber, na sua opinião, sobre a vitória da Marisol, a Miss Porto Rico, Miss Universo 70, que aqui no Brasil também não foi muito bem aceita, né? Assim, foi uma surpresa ela ter vencido a americana. E o que você achou lá, né, dessa final? Não, eu estava. Olha, tinha uma delas, que é a Miss Suécia, meu Deus do céu, era assim, um deslumbre. Realmente a Miss Suécia era linda. Eu achava que ela fosse pelo menos ser classificada. Mas olha, sabe de uma coisa? Concurso de Miss Universo é assim, assim, são resultados que realmente são inesperados, porque são vários juízes de culturas diferentes em que a beleza não predomina só, por exemplo, só a beleza americana. Só, quer dizer, na época eles ficaram indignados porque a Miss Japão ganhou o quinto lugar. Mas tem que o universo significa também que outras têm chance também dentro da cultura delas. De repente, a Miss Japão, no Japão, para o Japão, ela é lindíssima, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa muito diversificada. Para nós, na nossa visão aqui, né, é diferente. E a Miss Estados Unidos, que, nossa, é um negócio. Era linda. Miss Argentina também. Foram... Eliane, aconteceu isso para mim, comigo também. A gente conviveu com as outras colegas 28 dias. Nós passamos 28 dias lá no hotel. E eu tinha umas misses que eu achava assim as preferidas, maravilhosas. A Colômbia era linda, sabe? Tinha umas misses muito bonitas. E na hora, da classificação, eu não entendia aquele resultado. Eu falei, olha, que eu achava belíssima, não É, ficou, quem eu achava mais ou menos. E sabe o que é que eu percebi depois? Eu fui a mais dois concursos em Las Vegas e fui a um concurso do Miss Brasil, o que aconteceu no Brasil, Miss Universo que aconteceu no Brasil, que quem ganhou foi uma negra. Qual era o país dela, Josenildo? Linda. Em Angola. 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 Maravilhosa. Linda, linda, linda. Sim, e aí eu desci para participar da festa, porque após os concursos de Miss Universo, sempre tem aquela festa, falando para as outras pessoas. A Eliane sabe disso, o Josenildo também. Tem uma festa, um baile de gala, e as meninas que eu tinha visto só no palco, que eu nem tinha achado tão bonitas, belíssimas, e outras que ficaram classificadas, eu já não achava tão bonitas. uhum. Eu percebi que a questão da luz, a questão da maquiagem, são vários fatores que influenciam. A luz do palco não valorizava algumas. Hoje em dia, a gente trabalhando com moda na internet, sabe que tem a colorimetria, que tem toda essa coisa. E a luz mais clara, a luz amarela, a luz clara mais branca favorece umas pessoas, a amarela favorece outras. Então, a luz do palco favorecia umas e outras não. Eu percebi isso. Tem esse detalhe, é verdade. Bem Isso, o técnico. Sam me falou aqui o nome da Miss que ganhou no Brasil. Foi Leila Lopes, a Miss Universo que ganhou. Ela mesma. Linda, linda, linda. Isso. Larissa, o Roberto Macedo, que assistiu ao Miss Universo em 2009, eu acredito que foi lá, não é, nas Bahamas, Sim. ele já comentou que você era uma das misses mais cotadas ao título. Como ficou seu estado de espírito por não ter sido incluída entre as semifinalistas? É. Ele participou de todos os momentos. Roberto foi maravilhoso. Ele puxava uma torcida para mim. Era bacana. E nas ruas as pessoas associavam quando passava Miss Brasil ao futebol. Tinha acabado, a gente estava com títulos recentes e eles falavam futebol, Brasil, era bem engraçado. Na hora, Josenildo, sendo muito sincera, eu fiquei um pouco aliviada porque eu estava sentindo. Eu fiz uma ligação para minha. Lá nas Bahamas, eu não ficava com minha família. Aconteceu um episódio engraçado que para as Bahamas foram 38 pessoas aqui, minha cidade, aqui me assistir. Daqui do meu estado, minha mãe, os amigos dela, meu tio, os amigos dele, meu pai, meus tios. Eles fizeram uma excursão, montaram uma viagem e foram, muitos amigos nossos.
assim como para o Miss Brasil também, anteriormente. E aí eu não tinha contato com eles. Eles não deixavam eu ver quem estava da minha. Eu falei, olha, eu posso ver minha mãe? Posso? Não, não pode. Você não pode. Na hora do jantar, eles estão no mesmo hotel, eles ficaram lá no mesmo hotel que eu fiquei. Não, também não pode. Isso começou a me dar muito medo, sabe? Essa coisa de não poder ter contato com as pessoas. E aí eu consegui uma ligação de Skype com minha mãe. No dia do concurso, eu querendo muito falar com ela, porque a gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não existia, não tinha nada, você não conseguia falar, você tinha celular, mas assim, a ligação de celular em outro país era caríssima, não, não tem como você estar falando. Aí eu falei com minha mãe, ela falou, filha, você está preparada para ganhar um Miss Universo? Você está em segundo lugar, hoje pela manhã você estava em primeiro lugar no site. Aí eu falei, não. Aí ela disse, você está, olha, se prepare, tenha calma. Aqui me deu uma angústia muito grande. Eu acho que quando eu não ganhei, eu fiquei pouco aliviada. Pronto, agora vamos voltar a Eliane novamente. Eu tenho 3 perguntas para vocês aqui, eu vou fazer no final. Agora vamos as perguntas entre vocês agora. Tá. Tá. Então, se você pudesse mudar alguma coisa no concurso que você participou, o que seria se você pudesse mudar? Eu faria um treinamento. Eu queria ter tido um treinamento do Aham. pessoal do Miss Brasil, me explicando pormenores, tudo o que acontecia. Aham. O meu Miss Brasil era, na época, era de 2 pessoas e uma delas era Miss, ela tinha sido Miss Brasil. Eu acho que faltou uma conversa dizendo como as coisas acontecem, orientando mesmo, uma É, orientação. na minha época também não tive quase orientação nenhuma, não. Tirando a A Maria gente chegava. que fazia com a bengala, né? Que maravilhosa, né? Fantástica. Não, O resto, assim, não tive também nenhuma experiência, não. é. Agora é a minha pergunta. Isso. O que. Ah, a Eliane já. Ah, não, não, não. O que você achou e sentiu ao ser entrevistada pelo lendário apresentador do Miss Universo, Bob Barker? Olha, muito simpático. Ele me procurou até assim, eu acho que fazia isso com as outras misses também. Ele me procurou, eu entendia, como você, eu entendia o inglês, mas eu não tinha fluência na época. Então ele Ah, me procurou e para eu relaxar, eu assim, perguntando um pouco sobre minha família, perguntando um pouco sobre mim no Brasil, etc. sim, Me sondando para justamente na hora que ele me perguntasse, né, ele soubesse responder. Ele não falou sim, nada, mas assim, sondando o meu inglês para ver o que eu poderia, né, o que ele poderia sim, esperar de mim. sim, sim. Mas não adiantou, porque não adianta. Fechou total, bloqueio total. É, certo. Eliana, agora é a sua vez. Ah, sim, sou tão desligada. Então, aí é uma coisa que foge muito, mas que como eu sou eu leio muito, sabe? Eu gosto muito de livros, gosto muito de leituras. Então, eu fico curiosa assim, que as pessoas falem sobre isso. Então, eu coloquei aqui, que não tem muito a ver, mas se você gosta de ler, qual livro você teria como referência para a sua vida? Assim, tem sempre um livro que a gente leu e que Sim, foge um pouco. Eliane, é, Eu acho que eu não leio tanto, mas pelo menos uns 2 livros por ano eu leio. maravilha. Depois que eu fui mãe, eu comecei a ler mais sobre educação. Eu sou formada em pedagogia e eu acho que um livro que se eu pudesse indicar, assim, um livro para todas as pessoas, principalmente as que vão conviver com criança, porque a gente sabe que tudo que acontece na infância reverbera por toda a vida, né? Os traumas, todos os acontecimentos, as fases da infância. Tem um livro que é bem interessante, é A Infância Sagrada. E ele
ele fala sobre desde de bebezinho e fala sobre alguns acontecimentos que todos nós passamos e a forma com que esses acontecimentos são encarados pelos adultos e recebidos. Olha, E isso influencia totalmente, completamente, né? Na inteligência emocional, sabe? No nosso no desenvolvimento emocional, porque eu acredito que existem vários tipos de inteligência, né? E hoje em dia é necessário, mais do que nunca, ter inteligência emocional para poder exatamente, caminhar bem. perfeito. Não. Sua vez, Larissa. Vou perguntar aqui, eu estou lendo as perguntas que estão colocando aqui. Perguntaram aqui, Larissa, por que tu não fala mais com Rayane e Brenda? Me parar. Eu falo com ela. Interessante. Sim, as pessoas criam também, né? Fantasiam muita coisa. Eu falo com ela. Nunca mais a vi. Faz muitos anos que eu não a vejo. Encontrei com ela em São Paulo há uns 6 anos, mais ou menos. A gente bateu um papo tranquilamente. Não temos problema algum. Nunca tivemos. Para Eliane. Quais Miss do Miss Universo se tornaram suas maiores amizades? Você ainda tem contato com alguma? Pois é, eu fiquei muito amiga, muito, da Debbie Shelton, que era a Miss Universo, um amorzinho de pessoa, Sim, que estava no Miss Universo, tirou o segundo lugar. sim. Mas, assim, contato, ela fez uma série para TV Dallas, Sim. uma coisa. Mas eu perdi, eu até gostaria de ter um contato dela, mas não sei como, até andei pedindo até para o Roberto Macedo também, a gente ficou de ver, depois caiu Sim. no esquecimento, mas nossa, que pessoa maravilhosa. Tenho várias fotos com Será ela. que ela tem Instagram? Eu tentei também, mas não consegui nada, 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 nada dela. Sim, sim, Foi uma das pessoas que mais ficou comigo. Assim. Ela veio ao Brasil para a Fenite, elas vieram ao Brasil, né? E sim. normalmente, quer dizer, o meu inglês fluía mais porque eu estava tranquila, né? Não estava sendo Tranquilo. tendo, não, eu não estava tendo sob desafio nenhum, né? Então eu me comuniquei É. com ela, sabe? E pessoa, nossa, simples, maravilhosa. Realmente para mim Ah, era uma deusa mesmo. Larissa, Larissa, o Felipe, aqui, o oficial Felipe, ele está perguntando se você concordou com o resultado do Miss Universo 2009. concordei. Eu gostava muito da Venezuela. Tinha, na minha opinião, haviam outras Miss bem bonitas também. É interessante porque é uma competição onde tem muitas mulheres bonitas. A Venezuela, sem dúvida, maravilhosa. Mas eu achava que a Colômbia ia ganhar. E ela, a Nova Zelândia também era assim, maravilhosa. Porque a gente terminava na convivência, convivendo com elas também sem maquiagem, né? E assim, tem mulheres belíssimas, sem nada no rosto. E, mas eu gostava muito da Venezuela. Tá certo. Eu tenho duas perguntas aqui especialíssimas do jornalista Mucilo Ferreira, aqui de Recife, para vocês, minhas rainhas. Vou começar por Eliane Thompson. Sim. Eliane, o Mucilo disse: Bom dia, Jô. Pergunta para Eliana Thompson. Eliane, se você não tivesse participado daquele Miss Guanabara de 1970, mas fosse jurada, em qual candidata você votaria? Do Miss Guanabara, a Miss Flamengo. A Miss Flamengo era muito bonita. Tinha as medidas corretas, muito bonitas. E a Miss Renascença também, lindíssima. Eu ficaria entre as duas, assim. Maravilha! E para você, Raíssa, ele pediu para perguntar o seguinte: Larissa, qual o fato que mais marcou seu reinado como Miss Brasil, que serve até hoje como exemplo? Hum, eu acho que a noção de comprometimento, o comprometimento com o trabalho, com o que a gente tem que fazer, com o que a gente se propõe a fazer.
Em muitos momentos eu estava muito cansada. Como eu comentei, eu teve dias de eu estar em 3 estados, né? Acordar em um, passar em outro e estar em outro depois. E eu ficava muito cansada, a gente compromisso, e isso me serviu para o resto da vida, ensinamento. Até hoje, trabalho na internet, eu sou de voltei a trabalhar com moda, falar tendências sobre o poder da nossa imagem. E muitas vezes na internet já teve que eu acordei, ou alguma filha me usando muito de mim, eu tive que reorganizar tudo e cumprir com fazer minhas fotos, entregar meu material feliz e sorridente, conforme minha cliente ou meu cliente contratou. Foi bem marcante. Maravilha. E agora com vocês aí, vocês têm mais algumas perguntas aí com vocês aí, a Liana? Tem um pessoal fazendo pergunta aqui, bastante também. Tem, Eu tem, respondo tem. você aí, que eu acho que estão perguntando para você. Larissa, chegou a conversa em Mendonça? Sim, eu estive em 2 eventos antes do Miss Universo. Ela é simpática, uma belíssima, continua bela. Tem mais uma pergunta aqui, Eliane. Peraí, Eliane. Tá. É que eu nem acabei minha. Não, zero as perguntas O de que você vocês. viu ao ser chamada para com o top 15 do concurso? Ah, da classificação? Eu não esperava, Sim. como sempre, né? A gente não espera, né? Porque aquilo ali é uma incógnita, você não sabe. E na época, da minha época, houve também a classificação dos 10 melhores trajes de maiô. Então, quando eu fui classificada como os 10 melhores corpos assim de maiô, né? Era um prêmio muito engraçado. Depois não houve mais isso. Aí, para mim, já estava ótimo. Aquilo ali, para mim, já estava no lucro, sabe? Não esperava Sim, nada sim. mesmo. Não é falsa modéstia, não. Eu não esperava mesmo. E eu já era uma festa. Tudo para mim ali era uma festa. E novidade, né? Eu acho que É, novidade, é. então, quando eu fui classificada, para mim foi realmente assim, foi uma surpresa assim, muito, muito agradável. Nossa, eu fiquei muito Sim. feliz. São 70 e poucas. Depois, Puxa, são muita mulher muito bonita, beleza né? de Todas bonitas, todas, todas bonitas. né? Todas lindas. Eliane, você voltou para morar no Rio de Janeiro ou você morou em outro país antes de voltar Morei. do Miss Universo? Você continuou trabalhando? Não, depois do concurso eu fui para Paris. Morei em Paris Sim. quase 6 anos que eu morei lá. Foi? E aí fiquei lá, fiz alguns filmes, fui casada com um produtor de cinema muito famoso, etc. E aí minha mãe faleceu em 74, eu fui para os Estados Unidos, fiquei quase um ano nos Estados Unidos com ela, foi em tratamento lá no M Hospital. Aí fiquei com ela em Houston e com meus irmãos que moravam em Houston. Coincidência, né? Hoje, Sim. hoje em É, dia, eu também moro em Houston. Então, é. aí depois disso, eu fui morar nos Estados Unidos com meu marido, né? Morei 4 anos lá, nós moramos quase 5 anos lá também, voltamos para o Brasil, nunca parei. Aí É. fui para a França outra vez, que eu me separei e tudo, a minha trajetória é essa. Voltei para a França outra vez, que eu fui noiva de um francês, fui para lá, fiquei uns tempos, voltei. E agora tenho ido muito para os Estados Unidos porque minhas filhas moram lá e a minha neta também. Ah, Eu suas fico... filhas nasceram no Brasil ou na França? Não, não, nasceram no Brasil, são brasileiras. Sim, sim, sim. E minha neta... Ai, eu amo Paris. Acho que é a minha cidade predileta no mundo. Eu toda vez, meu marido brinca muito, ele faz, você toda vez só entra por Paris e volta por Paris, porque você não vai por Lisboa? Eu digo, porque o voo era assim, mas não, é porque eu amo Paris. Toda vez eu quero viajar, quero Nossa, passar por Paris. eu sou fascinada, Ai, é incrível. gosto muito. Eu É, tenho é, primos é maravilhosa. e realmente amigos também. É um sonho. Minha Bem, filha menina, está dizendo, eu também quero ir para Paris. Ó, Elas gostam. claro. Olha. Então, eu tenho uma pergunta aqui
É a sexta pergunta, né? Eu acho. Então, Sim, sim. a experiência mais importante durante o seu reinado, assim, de um modo geral. Cortou a mensagem. Diga Qual, novamente. qual a experiência mais marcante que você teve durante todo o seu reinado? Assim, o que que você assim teve de mais que Eu marcou? fui representando o Brasil em dois eventos que me marcaram muito. Eu vi a grandiosidade do título. Eu fui para um evento em Nova York, que era um seminário de combate às doenças tropicais transmissíveis, e aí eles convidaram a seleção brasileira, e eles falavam, debatiam bastante sobre o tema, foi bem bacana. E fui para um outro evento que aconteceu em Lisboa, Portugal, para divulgar os estados brasileiros, o turismo no Brasil. E eles me convidaram para ir Ah, para essa feira, foi bem legal também. olha. Então, eles estão me perguntando qual foi o top de Eliane no Miss Universo. É o top 5, né? Que eles chamam? Ou não? Não sei qual foi o top, não entendi direito. As classificadas, eu acho, as 5, né? Foi a Não, Miss. eu acho que eles querem saber em qual lugar você ficou no Miss Universo, se você Ah, sabe. no Miss, eu fui classificada entre as 15 finalistas. E Foi. o 10. Eu nem fiquei entre as 15. É, Eu, nem, foi, eu fiquei surpresa só com esse ponto, porque como eu estava em segundo lugar na votação, aí eu esperava ficar assim, entre as é, 15 pelo menos, às 10, mas aí eu não fiquei. E eu acho que foi por isso que as pessoas estranharam muito. Até quando eu saí de dentro do teatro, tinha um grupo enorme, a plateia, eles ficaram gritando, Miss Brasil, era uma coisa assim, bem, aí eu é. fiquei meio assustada. O público também esperava, mas eu não fiquei entre as 15. Ah, mas é isso que eu falo, entendeu? É assim, é muito, relativiza muito, né? A beleza, É, tudo, né? Tudo assim, a gente não pode esperar assim, apontar, né? Tem sempre, claro, as preferências, tudo, mas é difícil, né? Miss Universo, é. você É, ter ser pontual assim, naquela que vai ganhar. Várias misses lindas na minha, a Miss Venezuela também lindíssima. Argentina, nossa, a Argentina era um 1,80 m, eu acho, não sei, um mulherão. Um deslumbre. A minha mãe falava, vem a Miss Argentina que vai ser a Miss Universo. Ela foi classificada, Ah, ela teve um sim. aviso. Mas é isso. Aqui estão me É. perguntando, não, é só isso mesmo. Eliane, beijo do Ceará. Pois é, olha só. Tá vendo? Tem que ir ao Ceará. Tem É, que ir. minhas filhas foram, mas eu não fui, não pude ir. Combinar. e, assim, o que eu quero dizer para vocês, assim, o objetivo dessas lives sobre as versões, que embora 39 anos separaram o reinado de vocês duas, vocês passaram pelo mesmo concurso e vocês tiveram uma convergência numa dificuldade, o inglês. Então, sempre É, acontece aquela coisa legal, assim, que não importa o tempo, não importa, né, as misses, é o verdade. concurso é o mesmo, e vocês vieram aqui dar um banho sobre esses bastidores do Miss Universo, assim, então É. é muito agradável assim essa presença de vocês, essa participação de vocês aqui, é muito uma live muito Obrigada pelo convite, prestigiada. José Nildo. Obrigada, Eu José. queria responder só uma pergunta que me fizeram sobre o meu trabalho hoje em dia. Tem que ver que você trabalha como influência, eu amo acompanhar você. Como é voltar a trabalhar com a moda? Eu sempre gostei de moda, sempre gostei, sempre fez parte da minha vida. Desde que eu me entendo por gente, minha avó contou uma história que eu dizia, quando ela colocava alguma roupa, e fazia, não combina, não vou. Ou Oh, vou, combina. Eu só vestia o que combinava. E eu acho muito importante a gente falar sobre a moda de forma mais acessível, falar sobre o poder da imagem, essa primeira impressão que nós temos de cada pessoa, né? E da oportunidade das pessoas terem acesso a algum conhecimento nessa área. Eu estudo bastante para chegar na internet e falar sobre o tema. E eu gosto muito de compartilhar meu dia a dia, as dicas de beleza, dicas de moda, os testes que eu faço.
É muito gratificante, e principalmente pelo contato próximo que a gente consegue estabelecer aqui na internet. É tão interessante. Tem pessoas que eu não conheço ao vivo, mas eu converso tanto pelo direct, porque eu paro realmente todos os dias para responder, conversar, e é uma troca maravilhosa. Recebo dicas também, é muito bom. Que maravilha. Ó, o Felipe dizendo aqui, duas rainhas máximas da beleza. Linda entrevista. E assim, Ai, eu, coisa boa. não é? E vocês, né, que participaram da série Miss Brasil Forever, que terminou no dia 31 de julho, e sou muito grato que cada uma de vocês vieram contar as histórias de vocês. Tá Hoje faltando nós estamos dizer. fazendo essa live diferenciada aqui, com mais conteúdo, né, sobre a participação de vocês no Miss Universo, assim. E aí eu queria perguntar uma pergunta para vocês duas, Eliane, e para você, Larissa. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam de diferente para vencer? Você, Eliane, o Miss Universo 70 e você, Larissa, para vencer o Miss Universo 2009. Se fosse na época de hoje, eu acho que eu não teria medo, porque o acesso à comunicação é muito fácil, muito rápido. A gente liga do WhatsApp, liga por vídeo. Tem, tem, hoje em dia, a gente tem acesso a coisas do mundo inteiro. O que a gente tiver interesse é fácil, né? E antigamente não tinha isso. Então, hoje em dia, eu acho que eu teria me focado e teria ido mais competitiva, como eu fui para o Miss Brasil. Eu fui muito focada, com muito compromisso, sabe? Sabendo muito o que eu queria. No Miss Universo, eu fiquei assustada. A questão da entrevista, eu já disse também, que eu não iria responder até chegar um intérprete. Se não respondo. Quando chegar um intérprete, eu respondo. Acho que é isso. Eu Foi tudo muito assim, muito improvisado, sabe? Eu não tinha experiência nenhuma, né? Como eu te falei. Então, foi tudo. E para mim, eu, assim, me sentia muito. Eu tenho esse espírito assim, muito otimista, sabe? Então, tudo para mim é um ganho, entendeu? Então, Sim, desde a minha candidatura, quando me convidaram, já foi um ganho. Apesar de que eu não queria, eu não queria, de jeito nenhum. Mas no final eu já entrei, sabe? E foi com tanta tranquilidade, assim. Eu desfilei no Miss Guanabara com tanta tranquilidade, assim, descompromissada em ganhar ou não. Parece sim. assim, até um discurso demagógico da minha parte. Mas realmente, eu, candidata, desfilando como Miss Brasil, descompromissada. Eu não tinha compromisso. Eu ainda pensei, falei, poxa, se eu não ganhar, continuo minha faculdade lá de engenharia que eu tinha começado. E Ah, tudo bem para mim, eu já estava no lucro, sabe? Então, quando eu cheguei sim. nesse universo, para mim, meu Deus, aquilo ali para mim foi uma explosão, né? Então, É. compromissada também em título, sabe? Porque tudo era um acontecimento muito diferente, muito inédito para mim. Tudo muito Fora da realidade, né, Liana? Era uma coisa. Nossa, estou primeiro, aqui. mura assim total que eu não estava esperando. Então, É, muito crua mesmo, sabe? Então, é, isso aí é que realmente me deixou assim bem entusiasmada com tudo, né? Foi um sim, lucro total. sim. Temos uma rainha da beleza aqui, a Suzy Samuels, Miss Paraná 78. Boa noite, Suzy, seja Eita, bem-vinda. E é isso, olha, meninas. bem-vinda, Por Suzy. mim aqui, zerei minhas perguntas para vocês. Vocês têm mais alguma pergunta uma para outra aí? Uma pergunta final para Não, vocês aí? eu também já zerei. Eu estava curiosa para saber da Eliane, assim, da vida dela. Ela já me disse, já fez um resumão. Mesmo não. Fiquei satisfeita já. Tem muita coisa, muita mesmo. É. A trajetória, assim, sabe, Eu não bem. sabia que você tinha trabalhado como atriz. Que bacana. Foi, mas Muito bacana. não houve nem divulgação. Porque, assim, quando Hum, eu fui para Paris, que meu irmão já morava lá, eu fiquei muito no ostracismo aqui no Brasil. Não apareci mais nada. E quando eu sim. voltei também, não apareci mais, não fiz nada assim, sabe?
E Sim. me casei com as minhas filhas e tudo, e fiz jornalismo, etc. Mas, assim, sempre gostei muito de ler, de escrever, etc. Mas, e tô até, pô, prometi para o Roberto Macedo que eu vou terminar meu livro, que Ah, é Alquimia de Sentimentos. ai, Então, que legal. é, porque uma mistura de sentimentos assim na minha vida, na trajetória. Então, quer dizer, tudo muito assim, sabe? Eu sou muito entusiasta, sabe, com a vida. Ah, eu também. Acho que nós temos essa característica parecida. Que Eu bom, acordo muito feliz. Eu sou muito grata. eu, eu também. Tudo Muito grata, muito grata. com a mínima coisa, assim, para mim é lucro, sabe? Eu tenho esse É. Eu passei por um tratamento de câncer no seio que eu tive, mas, Sim. nossa, para mim não deu importância nenhuma mesmo. Foi uma coisa assim que E aí nada bate. É ah, interessante. impressionante. Tá vendo o poder da mente, a questão que eu falei dos traumas, de trabalhar o emocional, isso é muito importante. Muito, nossa, eu não dei Muito, muito a importante. mínima. Eu não dei a mínima. Eu me levantava da quimioterapia, ficava todo mundo assustado. Levantava da quimioterapia vermelha, né? No dia seguinte eu já estava Uhum. na praia caminhando, ia até o Leblon, voltava. Não dei a mínima. E até hoje eu não dou a mínima, sabe? É. Eu não sei se você tem esse pensamento também, Eliane, de Hã? que tudo acontece como tem que acontecer. É, Eu acho, é isso, é assim que tem que por acontecer. Então, é hoje, enfrentar e tá tudo bem. não, ainda mais hoje em dia, pelo amor de Deus, né? É um É, é, privilégio enorme, a ciência toda a favor. Então, é verdade. bota papo nisso, né? É, bota papo. Eu tô Quando a gente fizer o encontro em São Paulo, das Miss Brasil, você tá no grupo? eu estou no grupo, mas eu quase não participo, porque eu. A Miss do Brasil. A gente se encontra todo ano. Eu É, vou lhe chamar no WhatsApp. Agora eu tenho seu WhatsApp, vou lhe chamar quando a tá, gente for se encontrar. tá, porque eu realmente, assim, eu quase não entro. É muito raramente eu entro nas redes sociais, Instagram, Facebook, Ah, mas assim, sim, raramente eu entro. Eu, mais assim, concentrada mesmo nas papos com as minhas filhas, que me ligam o tempo todo lá dos Estados Unidos e tudo, e a gente fica pelo WhatsApp, sabe? sim. Fico em função disso. Ai, E do obrigada pela oportunidade de conversar com você. Obrigada, Josenildo, pelo é, convite. linda, você é linda, maravilhosa, adorei também. Você é idem, idem, linda, Obrigada, maravilhosa. Eu obrigada. sabia que essa live ia ser maravilhosa, sensacional com vocês, assim. Deu liga. Eu E ligo. outro objetivo também dessa live é que vocês continuem uma amizade com vocês daqui para frente e que Sim, hoje foi uma apresentação virtual, né, de muitos anos de separação, assim, e que traz essa riqueza de carinho, essa riqueza de detalhes, que fica na memória, que vai ficar registrado aqui nessa live. Então, eu estou gostando tanto desse projeto de reunir duas Miss Brasil, seja de qualquer versão, para falar um pouco desses bastidores, porque Maravilha. isso todo mundo gosta de saber mais um pouco. Então, a Eliane é trouxe aí verdade. coisas lá de 1970 e né, praticamente aí mais de 40 e anos, assim, quase 50 anos, assim, É? e é isso, a gente fica muito grato a vocês por tudo Ah, de vocês, assim, vocês são Amém. deusas maravilhosas, assim, meninas, tá certo? E Obrigada, agora eu Josenildo. deixo vocês mandarem a mensagem final aí para os seguidores, para nós concluirmos essa live especialíssima sobre a versão Universo, Miss Universo. então, eu agradeço. Não, só tenho que agradecer a você, porque realmente você sempre destacando, né, as misses, a beleza da mulher brasileira. Realmente você e as perguntas sempre, assim, sempre convenientes, sempre realmente que despertam na gente assim a vontade de responder realmente, porque você Sim, é verdade. flui, sabe? Com você realmente flui tudo. E eu acho que essa entrevista aí que você fez junto com ela, realmente, assim, com a Larissa, fluiu
Eu gostei. Ah, ainda bem. Eu também posso falar o mesmo. Agradeço a você, Josenildo, por sempre enaltecer o mundo Miss, né? Falar sobre tudo que acontece, falar também do depois do Miss, porque algumas pessoas se atêm à nossa imagem e pensam, ah, foi Miss, é Miss. Mas é É, como se a gente não tivesse vida depois disso, né? E aí, José Nilton sempre está exaltando, fala sobre as nossas profissões, sobre as famílias que formamos, e traz toda essa informação para a magia de quem acompanha os concursos de Miss. Então, obrigada, Eliane, por participar comigo. Assisti hoje seu concurso, pesquisei oh, sobre o seu Miss, cada foto linda, cada lembrança maravilhosa. E agradecer a todo mundo que entrou aqui também para nos assistir. é, Chamar quem ainda não me segue para me seguir, acompanhar lá no Instagram, para a gente trocar informações, para a gente conversar. maravilha. E é isso. Obrigada mesmo por esse momento. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer aos missólogos, né? De um modo, É, né, que de realmente, modo geral. poxa, eles estão sempre assim revivendo um revival, né? Sempre É, sempre. colocando assim, poxa, isso Apareceram vários hoje aqui. é Felipe, apareceu Marco Paulo, Sami, muita gente. a história do Sara. concorre, É. né? É Obrigada. isso, Beijo Eliane. grande, pessoal. Boa Beijo. noite para Beijo, vocês. Eliane. Beijo, Né? minhas rainhas maravilhosas. Assim, quero dizer que a live fica salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã ela vai estar no YouTube, no canal lá, no Miss Brasil Forever, tá certo? Raíssa, Larissa, muito obrigado pela sua participação. Eliane, muito obrigado pela sua participação. A live foi top, foi show. Vocês deram um aulão aqui de boas lembranças, de coisas maravilhosas, tá certo? Obrigada, Então, um querida. beijo, meninos. Boa Beijo, noite o a todos prazer os foi nosso. seguidores. Obrigado, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a próxima.